Encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo sua mãe disse: não, porém, será chamado João. E disse-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que a ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar, ó Pai. Eu te peço entendimento, direção, força, Senhor. Eu peço que o Senhor possa, Pai querido, através do teu Santo Espírito, ministrar sobre nós. Eu peço que o Senhor possa agir, ó Pai, na vida de todos os ouvintes, ó Deus, para que todos sejam edificados, ó Pai, para que todos sejam firmados na tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: quem será esta criança? O contexto do texto que nós lemos fala de João Batista. É muito interessante este capítulo 1 de Lucas, pois ele nos traz grandes revelações daquilo que Deus projeta, daquilo que Deus planeja para a vida das pessoas. E como introdução, eu quero também ler com vocês em Salmos, capítulo 139, versículo 15 em diante. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja como Deus conhece-nos antes mesmo do nosso nascimento. E nós temos outra prova aqui, no livro de Jeremias, vai nos mostrar também a forma como Deus age na vida das pessoas. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então veja como Deus, Ele trabalha quando nós não estamos vendo, Ele trabalha quando nós nem ainda consciência tínhamos, Ele trabalha quando nós nem ainda pensávamos na existência, Ele já trabalhava, Ele já agia, Ele já operava. E neste contexto da nossa leitura, nós estamos falando aqui de João Batista,
a forma como Deus trabalhou para que João Batista nascesse, no próprio capítulo 1 de Lucas. Olha o que o Senhor diz a partir do versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Quando Deus envia o anjo Gabriel, e vocês observam aqui a forma como o anjo Gabriel se apresentou a ele, dentro do templo, enquanto ele estava ali para trabalhar o incenso, para trocar ali o que precisava ser trocado e fazer o serviço dele, que era encarregado naquele dia do sorteio. Vocês observem que o Senhor entregou para ele o que ele pedia. Veja que o anjo fala: as tuas orações foram ouvidas. Porque Zacarias certamente já orava pedindo a Deus um filho, que a sua esposa deixasse de ser estéril e pudesse dar à luz. O que dá a entender aqui no texto é que demorou muito tempo. Porque quando veio esta palavra do anjo, ele disse, respondendo ao anjo: eu já sou velho e a minha esposa já é idosa. Ele duvidou que pudesse acontecer aquilo mesmo, ele tendo pedido. E o anjo dá uma punição a ele e diz: você ficará mudo, porque você não acreditou nas notícias que eu te passei. Pense você na sua vida. Deus, ele tem o tempo dele de agir. E quando Deus age, ele age segundo a sua soberana vontade. Deus não vai agir segundo a minha vontade. Da mesma forma como Deus agiu na vida de Zacarias e de Isabel, a sua esposa, Deus é poderoso para agir nas nossas vidas. Ele é poderoso para trabalhar segundo o seu querer. Deus estava observando o pedido de Zacarias,
já que Zacarias quer ter um filho, eu quero mandar um profeta para o mundo, eu quero mandar uma pessoa que vai fazer uma obra para mim, então já que ele está pedindo, eu vou enviar. A questão aqui é que Deus, ele faz da forma dele, e muitas vezes nós não entendemos. E qual é o resultado de Zacarias que não creu? Ficou mudo. Porque há sempre algum tipo de mudez, há sempre algum tipo de situação na vida daquele que pediu tanto uma coisa, e quando Deus concede, ele pega e assim fala: será que é mesmo para mim? Será que eu mereço? Será que isso diz respeito a mim? Mas entenda uma coisa: se você está clamando a Deus, se você está pedindo ao Senhor, ainda que aos olhos humanos possa ser impossível, para Deus nada é impossível. Nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar acreditando. E neste caso aqui, o Senhor estava falando de uma obra poderosa que aconteceria através de João. O anjo deu já o nome do filho que ia nascer, ele será chamado de João. Ele tem uma missão, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Irmãos, nenhum de nós aqui nascemos por acaso, nenhum de nós aqui nascemos à toa. Nós nascemos debaixo da permissão de Deus, para cumprirmos a vontade de Deus, para seguirmos na direção de Deus e para glorificarmos ao nome do Senhor. Você tem que entender que no tempo de Deus, o ministério de João Batista apareceria. No tempo de Deus, o ministério de João Batista ficaria evidente para toda a nação de Israel. Mas aquele primeiro momento era o momento da sua gestação. Ele ainda nem estava no ventre de sua mãe, mas Gabriel falava dele como se ele já existisse. Por que, irmãos? Todos nós viemos de Deus. Ainda que as pessoas não entendam isso, mas quando o Espírito de Deus ministra sobre as nossas vidas, nós entendemos que tudo começa em Deus. A tua origem é em Deus. Você veio de Deus, você veio do céu, você veio do Senhor, e isso é uma certeza que temos, e nós não podemos perdê-la. Mas às vezes as coisas não correm do jeito que a gente quer. Às vezes as coisas não acontecem à nossa maneira. E vocês vejam que Isabel, ela percebeu que ela estava grávida, mas ela escondeu por 5 meses, sem falar com ninguém, porque ela temia: será que eu vou perder essa criança? Será que vai ter algum aborto? Ela ficou 5 meses sem falar com ninguém que ela estava grávida, e o marido dela mudo, porque ele não acreditou quando o anjo Gabriel deu a notícia. Veja que as coisas não estavam normais na casa de Zacarias. Ele estava mudo, sem poder falar. A mulher dele estava grávida, também decidiu ficar muda e não falar que estava grávida, porque ela temia, então ela ficou calada. Mas o que estava acontecendo? O poder de Deus estava operando na casa de Zacarias. O milagre estava acontecendo. As portas estavam abertas para ele. Deus estava operando ali, e tudo foi na direção de Deus. Assim fez o Senhor. Porque tudo isso que eu estou pregando aqui na palavra, foi Deus que fez. E aí, como a obra do Senhor era bem maior, a Bíblia fala que Maria, que recebeu também a notícia que ela estaria grávida pelo Espírito Santo, ela foi visitar Isabel a pedido do próprio anjo Gabriel. E quando Maria chega, veja que o anjo Gabriel disse que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. E quando Maria entra, a criança, João Batista, salta no ventre da sua mãe, para demonstrar o quê? Que estava chegando ali o Salvador, que é Cristo Senhor, já no ventre da sua mãe Maria.
Veja, meus irmãos, quantas coisas sobrenaturais estavam acontecendo nessa casa que era a casa de Isabel e Zacarias. Nós, irmãos, precisamos entender uma coisa: Deus, ele tem a forma dele de agir. Deus, ele tem a forma dele de operar. E se você der lugar a Deus, ele vai continuar operando, ele vai continuar agindo. Ninguém estava vendo isso, só aquela família. Só aquela família estava vivenciando, eles e os parentes estavam vivenciando aquele milagre, estavam vivenciando aquela manifestação de Deus. E aconteceram muitas coisas, mas a Bíblia mostra que, no texto principal da leitura que nós fizemos, que foi exatamente o nascimento de João Batista. Completou-se o tempo correto, João Batista nasceu. E os 8 primeiros dias ele ficou lá com a sua mãe. E o que é que a família ao redor fez? Começou a chamar João Batista de Zacarias. E é isso que eu quero que você entenda. Preste atenção. Todos nós lemos, e eu falei para vocês do plano de Deus. Só que os demais familiares não estavam a par do plano de Deus. E para a família, ele tinha que ter o nome do pai, já que era o primeiro filho e com certeza o único pela idade. Então, o certo seria que ele tivesse o nome do seu pai Zacarias. E aí, toda a família começou a falar: olha, o Zacarias nasceu, olha, Zacarias, filho de Zacarias. Então, ele começou a chamar a criança de Zacarias. Só que o plano de Deus já estava determinado, ele é João. Nós, meus irmãos, temos mania de criar, às vezes, a versão de uma pessoa segundo aquilo que nós achamos que ela é. Preste atenção nisso. Você não é a versão que eu acho de você. Você é o propósito de Deus. Você é o João Batista de Deus. Você é o plano de Deus. Porque muitas vezes as pessoas olham para nós e nos veem como uma pessoa má, ou como uma pessoa extrovertida, ou como uma pessoa introvertida, ou como uma pessoa alegre, ou como uma pessoa triste. Nós vamos ter vários apelidos e várias versões. Cada pessoa que nos conhece vai nos achar de um jeito. Vou dar um exemplo meu para vocês. A minha mãe, ela me chama de César a vida inteira. Todos os meus familiares, todos os meus parentes. E ela botou Antônio César Cândido. Mas para que ela botou Antônio, se ela me chama de César? Aí, por exemplo, eu vou na consulta. Senhor Antônio. Senhor Antônio! Aí eu sou eu. Eu demoro para saber que sou eu. Por quê? Sério, ninguém praticamente que eu conheço me chama de Antônio, a não ser nos lugares onde as pessoas leem o primeiro nome, porque normalmente as pessoas nesses consultórios ou nessas clínicas, elas não leem o seu nome completo, elas leem só o primeiro nome, e na maioria das vezes eu acho que não é comigo. Por quê? Ninguém me chama assim. Eu quero mostrar para vocês o seguinte: às vezes você vai ganhar nomes na boca das pessoas, mas vou te explicar: você não é o nome que está na boca das pessoas, você é o nome que está na boca de Deus, e na boca de Deus foi João. Irmãos, eu não estou falando que as pessoas me chamam de Antônio por mal, elas me chamam de Antônio, está escrito na minha certidão de nascimento, está lá. Que se eu pudesse arrancar esse nome, eu arrancava, porque nunca fui chamado disso. Entende? É isso que eu falo para vocês, que às vezes, meus irmãos, as pessoas, elas nos rotulam. Elas dizem, então, a família toda, todo mundo ao redor, porque cada um tem um plano para a gente. Você sabia
Que tem alguém que quer que você vá domingo na casa dele, aí tem outro que quer que você vá na terça, aí tem outro que quer que você vá para o futebol, aí tem outro que tem outra coisa marcada. Às vezes você tem 10 compromissos para o mesmo dia, porque cada um vê você de um jeito. Fala, você podia fazer isso para mim, você podia fazer aquilo para mim, você podia fazer aquilo outro. Então, às vezes, meus irmãos, as pessoas vão nos dar diversos nomes, vão nos ver de diversas formas, e isso nós temos que prestar atenção, porque se você se deixar levar por como as pessoas se referem a você, por quem as pessoas querem que você seja, talvez você possa estar se distanciando do plano de Deus. Nós temos que todos os dias fazer a seguinte oração: Pai, eu estou aqui nas tuas mãos, eu quero ser útil a ti neste dia, que eu possa glorificar o teu nome com a minha vida neste dia. Porque você se apresenta a Deus, você se coloca à disposição de Deus. E aqui, aquela conversa toda, quando Isabel escuta a conversa, ela diz: não, o seu nome é João. É João que é o nome dele. E aí o que aconteceu? As pessoas falaram assim: Isabel, Isabel, de onde você tirou esse nome, Isabel? O nome dele, não tem ninguém na sua família chamado João. Para que você vai botar o nome de João, Isabel? Não é para chamar João, é que ele tem que ter o nome do pai, Zacarias. Então, ali Isabel, ela começou a ser repreendida pelos demais familiares. E aí, eles tiveram a ideia de perguntar para o pai. Aí, como Zacarias estava mudo, ele não conseguia mais falar, que eles achavam que ele tinha um problema de saúde, mas ele tinha um problema de incredulidade, é outra coisa, mas eles não sabiam. Mas quando ele foi perguntado a ele, ele não conseguia falar, ele pediu uma tábuazinha para escrever, e ele escreveu João. E aí todos ficaram maravilhados com João, porque aquele assunto não tinha sido debatido ainda. Porque eu quero explicar para vocês que naquela época não tinha nossa tecnologia. Eles não sabiam se o bebê ia nascer homem ou mulher. Então eles não podiam dar um nome antes. Tinha que dar um nome depois que nascesse. E aí a questão estava sendo debatida naqueles 8 dias. E aqui, quando ele escreve o seu nome é João, todos se maravilhavam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E aí sim, todos começaram a compreender que eles estavam diante do sobrenatural de Deus, eles estavam diante da atuação de Deus, eles estavam diante do poder de Deus, e eles começavam a dizer: quem será este menino? Quem será esta criança? A mão do Senhor estava com ele. Eles perceberam ali naquele momento que era um plano de Deus. Eles estavam tentando colocar o Zacarias na história, o nome do menino de Zacarias, mas o propósito já estava definido. Preste atenção: ninguém vai colocar um nome em você, ou um título em você que você não é. O que você é está diante de Deus, e é isso que você tem que pegar para a sua vida. Abraça isso para a sua vida, para você seguir adiante. E você veja que Zacarias, quando a voz dele se soltou, a Bíblia diz aqui que ele, cheio do Espírito Santo, ele começou a profetizar, ele começou a falar: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo, e como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade
e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entranhas de misericórdia do nosso Deus, com o que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Veja que história poderosa, veja que profecia maravilhosa. O homem que estava mudo, agora foi tomado pelo Espírito Santo de Deus e falou as palavras de Deus diante dos seus familiares, diante dos seus parentes, para que aquelas pessoas fossem alcançadas. Ele fala, inspirado pelo Espírito Santo, do ministério de João Batista. Ele fala, inspirado pelo Espírito Santo, da direção de Deus para a vida de João Batista. Eles estavam todos entendendo que aquele nascimento era um plano de Deus. Aquela criança seria um projeto de Deus para a humanidade, não só para o povo de Israel, mas para toda a terra. Preste atenção. João Batista foi aquele que disse que ele cresça e que eu diminua, que Jesus cresça e que eu diminua. Ele foi aquele que disse: eu estou preparando o caminho do Senhor. João Batista foi aquele que começou a obra para que o Cristo pudesse se manifestar. Ele iniciou o trabalho. Preste atenção, todos nós fomos chamados por Deus para darmos continuidade neste ministério. O que é que nós fazemos? Nós dizemos: vem vindo aqui o Cristo, o Filho de Deus. Eu estou chegando aqui e Ele está chegando junto comigo para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para abençoar as pessoas ao seu redor. Jesus Cristo está no meio de nós. Ele é maior do que todos nós. Ele está acima de todos nós. Eu ouvi hoje um pregador falando nesses cortes da internet, falando assim, que ele não acredita em quem diz que o pastor é Jesus. Eu falei: então esse aí não vai acreditar em mim. Por quê? Jesus falou: eu sou o bom pastor. Eu estou dizendo pastor e bispo da nossa alma, e a Bíblia diz: é o Senhor Jesus Cristo. Então, é o que eu falo para vocês. Os líderes de seita, os líderes de pessoas que se apropriaram do cristianismo só no nome, mas não na prática, eles pregam o contrário do que a Bíblia diz. Eles falam aquilo que a Bíblia não diz. Por quê? Eles querem se intitular os líderes das pessoas. Eles querem dizer que as pessoas devem seguir a eles para onde quer que eles possam ir, porque eles não têm um paradeiro certo, um endereço certo. Eles alugam um galpão, tira tudo de dentro, passa uma tinta na parede que é acústica, acende umas luzes, solta uma fumaça e estão fazendo os movimentos deles, mas as pessoas têm que seguir a eles, porque eles têm as palavras. Agora nós não estamos indo após estas pessoas, nós estamos indo após Jesus Cristo, estamos anunciando Jesus, estamos falando de Jesus e vamos continuar. O que é que nós precisamos entender? Da mesma forma que Deus escolheu João Batista, Ele te escolheu, Ele me escolheu, Ele nos escolheu para fazer Jesus crescer. Convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Ele apareça, convém que o nome dEle seja glorificado. Mas veja, existe uma história por trás. Você não chegou até aqui na presença de Deus à toa. Deus é que vem trabalhando na tua vida. O Espírito Santo é que vem trabalhando em nós. Nós não somos propriedade, meus irmãos,
de uma denominação religiosa, nós não somos propriedade de um líder religioso, nós pertencemos ao Deus Criador dos céus e da terra, e nós seguimos após o Senhor. É isso que vai nos fazer ter firmeza. Por isso que o ministério de João Batista foi abençoado, porque ele seguiu a orientação de Deus para a vida dele, e a palavra hoje é: siga a orientação de Deus para você. Você pode estar na igreja há 1 ano, há 2 anos, há 1 mês, há 1 dia, há 10 anos, há 50, não sei quanto tempo, mas não importa o período que você está, o que importa é que você está disponível para o Senhor, que você está na disposição de Deus para que o nome do Senhor seja glorificado. Esta obra que aconteceu aqui na família de Zacarias e Isabel está acontecendo aqui hoje, da primeira igreja do Evangelho Quadrangular, está acontecendo em todos os ouvintes que estão nos acompanhando, porque o Senhor está nos levantando e falando: olha, você tem que apresentar o meu filho ao mundo, leve Jesus às pessoas, leve Jesus no seu ambiente de trabalho, leve Jesus em todos os lugares, e o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas. Preste atenção, não sou eu que te chamo, entende? O chamado de Deus na nossa vida não é feito por um pastor. Deus usa pastores e pastoras, Deus usa homens e mulheres, mas é Ele que está aqui atrás, ó. É Ele que está aqui na frente, ó. É Ele que está aqui na direita, é Ele que está aqui na esquerda. Então a forma de Deus trabalhar na sua vida, Ele usa pessoas, mas é Ele que está na frente, entende? Então nós precisamos ter esta compreensão para que possamos levar esta mensagem adiante. Se você pode, coloque as 2 mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua face. Nós estamos aqui, Pai, diante da